Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao segundo estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos rogar agora ao Mestre Jesus que Ele esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, intuindo, para que possamos compreender bem o estudo de hoje sobre essa obra importantíssima para a humanidade. Então, nós vamos começar agora a entrar no livro propriamente dito. No nosso estudo anterior, nós apresentamos a obra, falamos um pouquinho sobre as suas edições, primeira e segunda edição, contexto histórico. Dessa vez a gente já começa a se concentrar na introdução que essa obra contém. O título da introdução é Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Vejamos que o título já é um título indicativo da intenção de Kardec, né? Nós não estamos tratando de uma introdução propriamente ao Livro dos Espíritos. Não é isso que está exposto aqui. Nós vamos tratar de uma introdução ao estudo da doutrina espírita, de modo geral. Por que acontece isso? A gente lembra que o Livro dos Espíritos foi o livro que inaugurou a doutrina espírita. Ele foi a primeira publicação espírita na época de Kardec. Né? Kardec escolhe o Livro dos Espíritos para apresentar o espiritismo à humanidade. Então ele acha ser de bom senso apresentar um estudo geral que nos oriente em relação à doutrina como um todo. Não apenas uma apresentação do livro, falando das características da obra. Por exemplo, uma característica muito importante do Livro dos Espíritos é o fato dele ser apresentado em perguntas e respostas. Kardec abre mão desse recurso. Ele vai deixar que o seu leitor descubra sozinho as características principais da obra. Mas ele prefere, ao invés disso, nos apresentar a um estudo geral. Por isso, um estudo geral voltado à doutrina espírita, não apenas ao Livro dos Espíritos, né? Então, assim, essa introdução vai apresentar, sim, elementos fundamentais e necessários à compreensão da doutrina espírita e também, por que não dizer, do Livro dos Espíritos que trazia e que traz, né, os conceitos principais, os primeiros princípios doutrinários. Dessa forma, escolhendo fazer isso e apresentando esse estudo, né, a introdução da doutrina, e não apenas ao Livro dos Espíritos, Kardec estabelece sutilmente um caminho de estudo, um caminho para os primeiros raciocínios da doutrina espírita, até mesmo para que a gente possa entender as contradições principais que chegavam, né, ou que chegariam ao corpo doutrinário naquela época, as principais reclamações, né, críticas que chegariam voltadas ao contexto da doutrina. E essas são situações com as quais o espírita se depara até hoje, inclusive. Então, importante a gente lembrar que quando Kardec coloca essa introdução, se a gente prestar bastante atenção no que ele está fazendo, a gente consegue estabelecer para nós mesmos um caminho de estudo, não apenas para o espiritismo, mas para que a gente possa apresentar, né, ou aplicar, melhor dizendo, esse caminho, esse roteiro de estudos às demais áreas do conhecimento humano. Então é uma apresentação muito rica, né, que Kardec faz e que não serve apenas para o espiritismo, mas serve também para outras áreas do conhecimento humano. Essa introdução, portanto, é mais do que simples apresentação de princípios. Ela vai fazer isso, ela vai apresentar alguns princípios, mas é mais do que isso. É também um modelo de estudo pensado por Kardec, que, como a gente viu, já era um pedagogo por excelência, né? Esse modelo de estudo que Kardec pensou para a fundamentação do conhecimento doutrinário para aqueles que são principiantes da doutrina, também valendo até para relembrar adeptos mais experientes sobre coisas importantes que a gente vai ler aqui, estudar, se deparar, refletir, né? É quase como se o codificador estivesse dizendo que é bom ser apresentado a doutrina dessa forma. O melhor caminho é esse. Vindo de um pedagogo, né, de um homem estudado, estudioso como Kardec, é algo que não se pode
deixar de lado, né? A gente precisa levar isso em consideração. É como se Kardec nos dissesse que assim se assimila melhor o que virá no decorrer do livro. E também, se a gente copiar um pouquinho esse caminho de Kardec nessa introdução, né, a gente vai perceber que a gente aprende a aprender. Aprendemos a adquirir conhecimento. Bom, essa introdução está dividida em 17 partes. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Nós veremos que temos nela 17 partes, todas elas marcadas por esses numerais romanos, né? Do 1 até o 17. E cada uma delas tem um tema, uma especificidade que a gente vai abordar no decorrer dos nossos estudos. Cada uma dessas partes tem ali um centro, né? Um tema muito bem definido. Nós vamos estudar agora a parte 1 e a parte 2. Essas duas partes contêm como tema a terminologia básica para o estudo do Espiritismo. Então, se tratando de um estudo, a introdução ao estudo da doutrina espírita, ele apresenta primeiramente essa terminologia, partindo da explicação também do porquê, dos motivos, né, das causas pelas quais a doutrina espírita tem uma terminologia própria. Ela tem palavras que pertencem a ela, palavras que foram criadas por Kardec, tem os seus próprios termos, né? E a gente vai ver o porquê disso. Kardec vai falar um pouquinho sobre o porquê da necessidade disso, como essas palavras foram criadas, o que ele aproveitou para a criação dessas palavras e por que elas são fundamentais para a introdução a esse estudo. Então vamos lá. Aqui nessa primeira parte, a parte 1 é dividida em 2 parágrafos apenas, um parágrafo um pouquinho maior e o outro bem curtinho, e a gente vai começar a acompanhar Kardec agora no texto e vamos estudar o item. Vamos lá. Item 1, parágrafo 1, a marcação de parágrafo aqui é nossa, né? Não está no livro. Então vamos lá. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente pensar um pouco sobre isso que Kardec está escrevendo, né? Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Lembremos o contexto de nascimento do Livro dos Espíritos. Na época de Kardec, começavam a surgir, principalmente na França, ou já haviam surgido, né, um pouco antes do lançamento do livro, os fenômenos das mesas girantes, que depois se transformaram aos poucos em comunicações que vinham do plano espiritual para cá, comunicações inteligentes, né, foram sendo observadas ali. Então são fatos novos, são coisas que o ser humano poderia ter até presenciado desde do início da sua jornada terrena, mas que estavam sendo agora massificadas, porque eram muito comuns esses fenômenos na França, na Europa de modo geral, nos Estados Unidos, enfim, por bem dizer, no mundo todo. Então eram fatos novos, coisas novas estavam surgindo. E aí a gente tem a questão, então, das palavras. A gente precisa se entender em relação àquilo que a gente está dizendo. Kardec usa aqui a palavra anfibologia para explicar o problema, né, que decorre dessa apresentação das palavras. Anfibologia é a característica que algumas palavras têm, ou que quase todas as palavras têm, né, de se referirem a mais de uma coisa. Ambiguidade, duplicidade de sentido, né, de significado. Por exemplo, a palavra manga. Se eu disser apenas a palavra manga e não completar o raciocínio, alguns dos amigos que nos acompanham vão pensar numa parte da peça do meu vestuário, né? Manga, uma parte da roupa, uma parte da camiseta e assim por diante. Outros vão poder pensar que é uma fruta. E se esses dois começarem a debater sobre o que é, não vão chegar num consenso, porque afinal de contas eu não disse nada mais além
da palavra, né? Sem nenhum complemento. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. É preciso termos novos, porque é preciso termos clareza na linguagem, senão a gente tem confusão que é inerente aos diversos sentidos da palavra. Então ele diz para a gente assim, espiritual, espiritualista e espiritualismo são palavras que já estão bem definidas. Se a gente tentasse aplicar essas palavras à doutrina dos espíritos, a gente teria um prejuízo, que é a falta de entendimento. A doutrina dos espíritos precisa ser definida de maneira única. Ela precisa ter ali a sua especificidade, ela precisa ter uma definição própria para que a gente saiba a respeito do que e de que estamos falando, né? Então, segue o texto. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Olha aqui, né, Kardec colocando aqui um pensamento interessante. Se nós chamássemos essas duas correntes do pensamento de espiritualismo, nós não diferenciaríamos uma da outra. Espiritualismo é o oposto do materialismo, cada uma tem o seu próprio nome. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante no texto, né? Os exemplos que Kardec vai dar a respeito de um espiritualista que necessariamente não precisa crer em espírito para ser considerado espiritualista. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos. Que crença é ela? A crença é a doutrina do espírito, dos espíritos, né? Perdão. Então, para indicar a crença que vimos de referir-nos, empregamos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem. A forma lembra a origem, esse é o modo de construção da palavra, né, ou das palavras. Ele usa a palavra espírito e coloca espírita para aquele que é adepto do espiritismo. As duas palavras têm espírito aqui, né, no começo da forma, como raiz das palavras. É assim que ele forma essas novas palavras que não existiam até a publicação do Livro dos Espíritos. A palavra espírita e espiritismo não existiam. Então, a forma lembra a origem. A forma espírita e espiritismo lembra a origem, espírito. E o sentido radical, né? O sentido radical também é a palavra espírito. E que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção, né, que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita, olha que ele já não chama mais de doutrina dos espíritos, né? Agora ele chama de doutrina espírita ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. É isso que a doutrina espírita vai tratar, né? Dali o seu princípio. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, espiritistas. A palavra espírita se popularizou, né, principalmente aqui no Brasil, e é a palavra que nós adotamos para designar os adeptos da doutrina dos espíritos trazida ao planeta Terra pelas mãos organizadas, pelas mãos de diversos médiuns e organizada por Allan Kardec. Então vejam só, quando a gente fala em espírita, nós estamos nos referindo às pessoas que estudam a doutrina codificada por Allan Kardec. A gente não mistura espírita com nenhuma outra crença religiosa ou espiritualista. E isso não é de modo algum diminuir, né, essas outras crenças, as outras religiões, os outros espiritualistas, de modo algum. Da mesma forma como nós não chamamos outros espiritualistas, ou melhor, da mesma forma como nós nos referimos, sim, a outros espiritualistas pelo nome de suas próprias crenças, né? Católico, budista e assim por diante. Então, o espírita é esse que estuda Kardec. Outros espiritualistas têm outras denominações, não é? Cada coisa assim muito bem clara para que a gente possa seguir adiante. Por que Kardec faz isso? Né? Para evitar confusões.
essas confusões com as quais ele já nos diz aqui que existem por causa dessa anfibologia de palavras. Ele se esforça para criar palavras novas, né? Então, retomando, né? Espírita é um termo próprio de quem estuda Kardec. Ora, não apenas de quem estuda, mas de quem pratica, né? Na conclusão do livro dos Espíritos, a gente vai ver os graus de adeptos, aqueles que forem um pouco mais ansiosos e quiserem correr aí ao final do livro dos Espíritos, né? Terminado o nosso estudo, podem procurar que vão encontrar ali nas conclusões do livro uma referência aos graus de adeptos. Existem adeptos que só observam os fenômenos, adeptos que observam os fenômenos e que tiram deles consequências morais, adeptos que observam as consequências morais e praticam, né? Diferentes graus de adeptos da doutrina. Então não basta só estudar Kardec, não. A gente tem que aprofundar o conhecimento e passar a colocá-lo em prática em nossas vidas. Bom, para que serve tudo isso? Esse esforço para criar novas palavras, né? Serve para fundamentar conhecimento. Então, quando a gente quer ter conhecimento sobre uma coisa, esse é um recado que Kardec está nos deixando aqui, que é um recado muito importante. Quando a gente quer criar conhecimento sobre alguma coisa, a gente deve entender, ter bom entendimento sobre as palavras que estão sendo apresentadas. Devemos ter clareza sobre o que estamos dizendo. Porque assim a gente compreende os argumentos que estão sendo colocados, a gente entende as coisas que estão sendo ditas. É assim que a gente aprofunda o nosso entendimento daquilo que está sendo ensinado pela doutrina espírita, com o entendimento do que significa cada palavra. Esse é o processo mais básico, né, de criação do conhecimento. Então a gente, para dizer que é mesmo um adepto da doutrina, a gente precisa entendê-la. Mais adiante a gente pode até discutir com pessoas, né, em diferentes áreas do conhecimento, até do espiritismo, dizer eu não concordo com esse conceito, eu não concordo com essa ideia, mas não concordar apenas porque não concorda. É preciso tê-la entendido e termos, assim, às vezes, algo melhor para apresentar do que aquilo que foi dito, para poder mesmo a gente construir conhecimento, né? Não basta dizer, isso eu não concordo, isso eu não creio. Vamos entender o que está sendo dito primeiro. Vamos ter esse esforço de compreensão. Compreensão do que é cada conceito, o que ele significa, como ele funciona, como a doutrina apresenta a vida e suas diversas circunstâncias, né? De acordo com a visão doutrinária apresentada pelos espíritos que contribuíram na codificação. Então, é esse o passo que Kardec está esperando de nós, que nós tenhamos o esforço de compreender. A começar pelo significado das palavras mais simples aqui, espírita, espiritismo, espiritismo a doutrina, espírita o adepto. Bom, a gente muitos podem estar pensando assim, mas será que isso não foi um modismo ali da época de Kardec? A gente sabe que ele estava vivendo no século das luzes, né? Que era preciso um grande apelo ao intelecto, etc., né? Mas, se a gente prestar bem atenção em algumas passagens que a gente tem, inclusive com Jesus, a gente vai ver que o próprio Cristo teve essa preocupação em ser bem entendido em diversas passagens da sua existência terrena. Eu vou citar duas delas. A primeira é no que diz respeito a ensinos coletivos, e vou citar como exemplo a parábola do semeador. Jesus conta a parábola, né, que alguém saiu a semear, a semente foi caindo pelo caminho, depois encontrou solo pedregoso, solo espinhoso, solo bom e assim por diante. E alguém ali reclamou, Senhor, não entendi a parábola. A parábola é bonita, uma história interessante, mas eu não entendi. Que história é essa de semente, né? E Jesus então explica, fala, olha, a semente é a palavra do reino de Deus. Olha aqui, né, a ligação que Jesus faz do sentido, do significado. O que significa semente? Na parábola, né? A semente é um símbolo para a palavra do reino de Deus que chega ao coração humano, que chega ao intelecto humano, que chega ao homem, né? Chega ao espírito. E o espírito, portanto, é o solo da beira do caminho, é o solo pedregoso, é o solo espinhoso, ou é o bom solo, na qual a planta nasce e frutifica, na qual a palavra fica, cresce e dá frutos, né? Para ele e para quem o segue. E para quem convive com ele, né? Para esse homem aqui no mundo. Então, quando Jesus queria se fazer entendido, ele falava de forma direta e muito clara, né?
Uma outra situação é o convite que Jesus faz a Simão Pedro, por exemplo. Aqui, se a parábola do semeador, né, Jesus usa e explica para o sentido do entendimento coletivo, o convite a Simão Pedro é um convite muito especial. Lembremos da passagem do Novo Testamento, na qual Simão e outros pescadores chegam à praia, ouvem a pregação de Jesus, e depois ouvem a ordem do mestre: volta ao mar e lança tua rede. Simão volta, tem uma pesca extremamente abundante, se assusta com aquilo, pede para Jesus se afastar porque ele não merecia, entendia que não merecia a companhia do Cristo, e Jesus diz a ele, entre outras coisas, as seguintes palavras, né? Simão, vinde após mim. Simão, me segue, e eu vos farei pescador de homens. E aí, de novo, a gente pode pensar assim, mas Jesus está usando uma linguagem figurada com Simão Pedro, ele não está sendo tão específico assim nas palavras, né? Vou te ensinar a pescar homens, que coisa é essa? Não, ele está sendo sim muito específico com Simão Pedro. Lembremos, Simão Pedro era um pescador. Jesus fala de modo direto a Simão Pedro, uma linguagem que Simão Pedro entendia muito, mas muito bem. A gente que não é pescador, espero, né, que a maioria dos que estão acompanhando o estudo não sejam pescadores, né, de profissão. A gente que não é pescador precisa pensar um pouco sobre a circunstância. Mas Simão não, Simão entendeu perfeitamente. Pescar para ele era um trabalho de sobrevivência. Era um trabalho profissional. Era algo que ele precisava para se manter vivo, né? Para se manter atuante na sua sociedade. Pescar com Jesus significava a mesma coisa, era isso que Jesus estava dizendo. Estou te colocando uma tarefa nobre, um trabalho a serviço de Deus. Você precisa para ter o espírito vivo, né? Para manter-se vivo no sentido mais profundo do termo. Espírito vivo. O espírito atuante, o espírito, né, que sente, que age, o espírito que busca novos horizontes, progresso, melhorias, felicidade, assim por diante. Simão entendeu como ninguém isso. Simão era pescador. Simão era aquele que tirava o peixe do mundo em que ele vivia e trazia para o seu mundo. Não é? Simão fazia isso através da pesca. Pescar homens é algo parecido. Sabia Simão Pedro disso. É tirar o homem da exclusividade do reino material, do reino mundano, convidá-lo, trazê-lo para a vivência do reino de Deus, trazê-lo para a casa do Pai Celestial, sair do mundo exclusivamente material, trazê-lo para a casa do Pai Celestial. Para o peixe, a isca. Para a pessoa, para os homens, entendimento. É assim que Kardec pesca os seus adeptos em meados do século XIX. Através do entendimento. Sim, século das luzes tem grande influência nisso. Então, para pescar homens, é preciso não apenas tocá-los no coração, mas é preciso que o aspecto racional da doutrina espírita seja também um aspecto muito poderoso. É isso que Kardec está fazendo. Isso corre através dos tempos. E se a gente quiser falar de século das luzes, de influências da época de Kardec, sim, a gente pode lembrar, por exemplo, também, em outra área do conhecimento, na filosofia, a influência de René Descartes, filósofo francês, um século e meio, 2 séculos antes de Kardec, ali pelo século XVII, por volta do século XVII, tendo também essa preocupação com as características fundamentais para a descoberta do conhecimento e da verdade. Ele vai pedir clareza e distinção. Descartes diz que quando a gente conversa, é preciso ter clareza e distinção naquilo que se está construindo a respeito do conhecimento. Olha Kardec aqui, né? Assim o exige a clareza da linguagem. Kardec usa também um pouco desse movimento para o conhecimento, que é um movimento cartesiano. Aqui não estamos querendo dizer que Kardec tem influência do filósofo René Descartes, nem que usa não, nada disso. Mas que é uma coisa importante para o conhecimento que os dois acabaram por perceber, né? Claro que Kardec conhecia René Descartes, isso Kardec estudioso, né, como era, um homem à frente de seu tempo, conhecia a filosofia cartesiana. Então, mas não a ponto de usar a filosofia cartesiana, né,
naquilo que ela tem de cartesiana. Usa-se para o conhecimento, né? Clareza, Kardec pede, depois distinção, espiritualismo não é o mesmo que materialismo. Olha aqui a distinção, uma coisa é espiritualismo, outra coisa é materialismo. Outra coisa diferente das duas é espiritismo. Distinção para aquisição, para construção de conhecimento. E se a gente quiser se convencer mais um pouco ainda, eu vou lembrar agora de uma passagem do livro O que é o Espiritismo, a obra que vem depois aí na ordem de publicações das básicas da doutrina, né? Depois do Livro dos Espíritos, mas que é muito importante para a gente hoje. É uma obra que pode ser revisitada sempre para a gente relembrar coisas importantes, como, por exemplo, isso que a gente está vendo aqui. Dentro dessa obra, a gente tem um item que tem o título Espiritismo e Espiritualismo. Ali Kardec diz que a especificidade das palavras é importante até para quem vai contradizer e criticar a doutrina. E a gente entende muito bem isso. Vamos imaginar se, na época de Kardec, algum crítico da doutrina dissesse assim: olha o que esses espiritualistas estão fazendo aí. Estão apresentando coisas como comunicação com espíritos. Isso não existe. Como é que eles podem fazer isso? Não teria um termo espírita para se dirigir, dizendo que eram os espiritualistas que estavam fazendo isso, estavam se dirigindo ao mesmo tempo aos católicos, aos protestantes, aos budistas e assim por diante. Sendo que quem estava apresentando esses conceitos ao mundo era a doutrina espírita. Então, essa formulação, essa construção do conhecimento ajuda até quem está do lado oposto, quem é crítico, né? E a crítica é muito importante. A gente dizia agora há pouco, né? Entenda Kardec, depois discorde. Primeiro entenda. Se tiver que discordar depois, tudo bem, mas primeiro entenda. Porque é preciso a gente considerar que as críticas são importantes para a gente ver se o nosso sistema se sustenta diante delas. Kardec nunca se incomodou com críticas, sempre teve cuidado de respondê-las, de compará-las à sua própria doutrina dos espíritos para ver qual que era a mais lógica, a mais racional, a mais poderosa, a que mais se sustentava por estar mais próxima da verdade. Então é isso que a gente está fazendo aqui, é esse o movimento que nós temos, é essa a importância dessa formulação de palavras que a princípio, né, pode parecer até algo assim, para os dias de hoje até algo muito simples, né, mas não é. Então, parágrafo 2. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Essa é a especialidade do Livro dos Espíritos. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas faces apresenta. Essa a razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, aqui duas explicações. Primeira delas, a especialidade do Livro dos Espíritos é a doutrina espírita. Esse conjunto de ensinamentos dos espíritos que contribuíram com a codificação. Essa é a sua especialidade. Como gênero, ele é espiritualista. Ele se baseia na continuidade de alguma coisa de nós depois da morte do corpo físico. Então ele é, sim, espiritualista. Por isso que Kardec coloca, né, no cabeçalho do título a expressão filosofia espiritualista. Ele prefere ali dirigir a doutrina pela sua generalidade, pelo seu gênero, do que pela sua especificidade. Até porque ele iria desenvolver essa questão da especificidade apenas agora, né, na introdução da obra. Então, assim, agora a gente já tem essas explicações primeiras e podemos passar à segunda parte, né, ao item 2 dessa introdução maravilhosa ao estudo da doutrina espírita. Agora, a gente vai se deparar aqui com um texto um pouquinho mais longo, mas com o qual a gente vai poder trabalhar também com bastante tranquilidade. Nós teremos aqui 12 parágrafos nós teremos nesse texto, e esses parágrafos vão tratar agora exclusivamente de uma outra palavra que tem uma importância muito grande para a doutrina, como a gente vai ver, e como está sendo apresentado aqui, logo no início do texto. Há outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam,
por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias à míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Então, Kardec volta a apresentar aqui o problema, né, da anfibologia, e agora ele chama a nossa atenção para a palavra alma. Ele diz assim, a gente precisa se entender a respeito da palavra alma, porque ela é uma palavra importantíssima para doutrinas morais. Aqui a gente já está aprendendo, né? Temos um indicativo muito forte que a doutrina espírita vai ser uma doutrina moral. Kardec está se importando muito com esse ponto aqui agora. A palavra alma faz parte de diversas doutrinas. Muita gente usa a palavra alma. É preciso se entender a respeito do que ela ou de que ela significa. Para a gente fugir a essas controvérsias, porque ela está à míngua de uma acepção bem determinada. Ou seja, ela está longe, né, de ter uma única acepção e de ser isso bem determinado. Então, é esse o problema que a gente está enfrentando agora. Uma doutrina moral se fundamenta na alma, no conceito de alma, o que é a alma. A partir disso, a gente fundamenta uma doutrina moral. Mas não tem só uma concepção dessa palavra, portanto, ela não é clara. O que dificulta a fundamentação de doutrina moral se simplesmente a gente disser alma e for tratando a respeito disso, porque afinal de contas, qual é a sua natureza, por exemplo, né? É difícil saber, cada um a entende de um modo. Se Kardec simplesmente dissesse a palavra alma, seria muito difícil das pessoas saberem sobre o que ele está falando. E aí, então, muitas controvérsias, né? Muitos pensamentos diversos. A partir daí, então, Kardec vai apresentar 3 concepções sobre a palavra alma, que são concepções muito comuns aqui no planeta Terra. Eram na época dele, ainda são hoje. Olha aqui, ó, segundo uns, no parágrafo 2, no parágrafo 3, pensam outros, e no parágrafo 4, segundo outros. Então, 3 tipos de pessoas diferentes que vão entender de modo diferente a palavra alma. Então vamos lá. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria, olha o texto, né? Se aniquila com a vida. Acabou a vida do corpo físico, não tem mais alma. Quem são esses? Quem são os que pensam dessa forma? Os materialistas. Isso é materialismo puro. Vamos passar um pouquinho adiante. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma pequena porção. Segue o texto dizendo, né, que segundo essas pessoas, haveria, assim, no universo em geral, uma só alma que distribui as suas centelhas pelos diversos seres inteligentes no universo todo. E quando acaba a vida desse ser, essa sua centelha volta à centelha original, que é o que está sendo escrito aqui no parágrafo, né? Que é a imagem que Kardec usa, né? São como rios que voltam ao mar, de onde saíram. Então, essa opinião é diferente da antecedente em um ponto específico, né? Difere da precedente em que, nessa hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Então vejamos, né, que esse é o tipo de espiritualista que crê em algo que subsiste a matéria depois da morte do corpo físico, mas que não é um espírito, é uma centelha de um ser inteligente que volta a esse ser inteligente. Não é um espírito, não é uma individualidade. Então esse é um tipo de espiritualista que não necessariamente crê em espírito, né? Provando aqui que é possível ser espiritualista sem crer em espírito. Segue o texto dizendo que isso é quase como se nada subsistisse, porque, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Esses que pensam assim são panteístas, essa é a doutrina panteísta. Chamam essa fagulha, essa centelha, essa chama de alma. Terceira e última concepção apresentada por Kardec.
Finalmente, para outros, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa daqui é a acepção de alma que vai ser aceita pela doutrina espírita e usada. Quando Kardec falar alma, ele está se referindo a isso aqui no Livro dos Espíritos, né? Kardec ainda diz que essa concepção é a mais geral, é a que mais é encontrada. Porque, seja chamado de alma ou de outro nome, essa ideia do ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva em diversos povos e não é derivada de ensino. Kardec escreve aqui na sequência: entre todos os povos a gente identifica isso, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Então vejam só, não depende de grau de civilização, não depende do ensino, as pessoas têm naturalmente essa ideia que é uma ideia inata, né? A pessoa nasce com isso, com essa ideia de que existe um ser que sobrevive à morte do corpo físico. Então aqui esses são os espiritualistas. Para eles a alma é causa e não efeito. Para os materialistas, a alma é só um efeito da vida no corpo físico. Cessa o efeito, a alma desaparece. Então, nesses 3 parágrafos, nós tivemos as 3 concepções diferentes que são atribuídas à palavra alma. Uma, para os materialistas, retomando, né, é apenas o princípio da vida orgânica. Para outros, para os panteístas, ela é não mais do que uma inteligência que retorna à fonte quando morre o corpo. Então, lá para os materialistas, a alma está sujeita ao corpo, portanto é efeito e não causa. A segunda é panteísta, ela também ela não mantém a sua individualidade. Então, a última concepção é a do ser moral e individual após a morte do corpo. Essa é a espiritualista. E Kardec estava preocupado com essa, né? Porque aqui a alma passa a ser causa e não efeito. Ela é causa de muitas de nossas... É causa de tudo para a gente, na verdade, né? Desde os movimentos do corpo, desde a formação do corpo, até causas que são causas próprias do mundo moral mesmo, né? Por que a alma é um ser moral? Porque ela escolhe seus atos, ela tem livre arbítrio para escolher. Porque é capaz de avaliar o que é o bem, o que é o mal, em cada uma dessas suas escolhas. É capaz de avaliar antes da escolha, durante a escolha, depois da escolha. Se escolheu fazer o bem, se fez, se não fez. É capaz também de avaliar as consequências de suas atitudes. Portanto, a alma é um ser moral. Agora, aqui a moralidade não está dentro de um sistema filosófico. Agora tudo muda. Agora tudo muda. Porque para a gente apresentar um sistema moral, antigamente se apresentavam sistemas filosóficos, religiosos, que deveriam reger a nossa vida de acordo com leis externas. Agora a moralidade é própria da alma, é íncita na alma, ela está na alma. A alma é um ser essencialmente moral. Isso muda tudo, isso é um ponto-chave da compreensão espírita sobre a alma e sobre a formulação moral que decorre disso depois, desse princípio básico, né? Sobre esse conceito se ergue toda uma doutrina moral de amor e progresso, que fatalmente leva todos os homens à perfeição e à felicidade. Então, é muito importante a gente entender isso, que a alma é em si um ser moral. A doutrina que vem depois é uma doutrina que atende a essa demanda da alma. Não uma doutrina que se impõe à alma. É uma doutrina para que a alma se sinta plena, completa. Que ela sinta o caminho que ela precisa seguir e que aprenda esse caminho, né? Vamos fazer um teste? Vamos imaginar agora que doutrina moral poderia derivar, por exemplo, do materialismo. O materialismo é, né, esse tipo de pensamento essa doutrina que diz que tudo começa e acaba aqui no corpo físico, aqui na Terra. Que efeito o materialismo causa na sociedade ou nas pessoas que aderem a essa teoria? Ela é uma teoria materialista, né? Se baseia assim, no fatalismo. Fatalmente a gente vai desencarnar, vai morrer no materialismo.
as coisas acontecem por fatalidade. E isso tudo é incapaz, né, de servir de incentivo a qualquer tipo de moral. Isso não dá à consciência a sanção às leis morais. A gente não consegue concordar com lei moral, porque a gente vive num mundo aqui que é um mundo inteiramente mecânico, um mundo simplesmente material. São mecanismos, né, que movimentam a vida, a nós mesmos, mecanismos sociais, mecanismos econômicos, mecanismos corpóreos, mecanismos cerebrais, enfim, né? Isso destrói a nossa noção de liberdade e, por conseguinte, de responsabilidade. Como é que a gente cria a doutrina moral? Não tem condição. A vida se transforma em uma luta fria e implacável, na qual os mais fracos são sempre subjugados pelos mais fortes. E isso vai tirando aqui do nosso horizonte a possibilidade de um reinado de paz, da solidariedade, da fraternidade, da caridade entre os homens. E aí muita gente pode dizer assim, mas a gente encontra materialistas que são honestos, que são virtuosos, até ateus que são boas pessoas. Sim, claro, a gente encontra, sem dúvida nenhuma. Mas isso se dá porque a pessoa tem convicção, não por causa das noções materialistas. Isso a pessoa tem assim as suas convicções que trazem muitas vezes de outras vidas, né, em relação à honestidade, à caridade. Então ela coloca em prática. Mas para ela fazer isso, ela tem que colocar essas convicções acima do materialismo. Eu estou querendo dizer que elas agem por impulso de si mesmos. Elas não agem por causa do materialismo, elas agem apesar do materialismo. Para o espírita é diferente. O espírita age por causa da concepção que ele tem de alma, por causa dos ensinamentos que a doutrina espírita direciona para essa realidade que é a existência da alma. Então, são duas coisas completamente diferentes, né? Vamos seguir mais um pouquinho no texto, que a gente já está caminhando para os finalmentes aqui de Kardec, né? Então, tendo apresentado essas três concepções a respeito do que é a alma para diferentes grupos de pessoas, para diferentes tipos de pensamento, até melhor dizendo, a gente vai ver Kardec fazer um parágrafo aqui de ligação com o restante do texto. Sem discutir o mérito de tais opiniões, se elas estão corretas ou não, né? E considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas. Então, notemos, Kardec não quer contradizer ninguém, ele não quer aqui corrigir o pensamento de determinadas correntes filosóficas ou ideológicas, nada disso. Pelo contrário, né? Ele está se aproximando aqui de um entendimento, ele está fazendo esse movimento de aproximação, né? A gente consegue notar aqui um pouco mais abaixo no parágrafo, o mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias, as três concepções da alma, né? Para a gente não ter que restringir a palavra a uma só daquelas ideias, Kardec vai apresentar algo um pouquinho diferente, né? A escolha de qual sentido a gente poderia dar, né, é indiferente, ele diz. O que se faz mistério, o que se faz necessário é o entendimento entre todos. Reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Vamos combinar aqui, né, o que significa alma. Então, julgamos mais lógico tomá-lo a sua acepção vulgar e por isso chamamos alma. Olha a concepção de Kardec aqui. Concepção espírita sobre o que é alma. Alma é o ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Ele vai usar essa palavra talvez com outras concepções, outros significados no decorrer da obra, mas quando ele fizer isso, ele vai ser bem entendido. Ele vai nos dar material para a gente entender que ele está querendo dar outro significado para a palavra alma. A gente vai identificar isso em estudos posteriores, né? E depois Kardec escreve que mesmo que a alma fosse um produto da imaginação, não importa, a gente precisa dar um nome correto para ela para que a gente entenda o que estamos dizendo. E agora que Kardec introduziu essa ideia, agora sim ele vai se aproximar de vez de outras correntes do pensamento humano, né? Olha o parágrafo 6. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias que correspondem à palavra alma, denominamos.
Então vamos lá, concordo com os espiritualistas no que diz respeito à definição sobre o que é alma. Uso a definição dos espiritualistas em geral. Esse ser moral, individual, que reside e sobrevive, que reside no corpo e sobrevive à morte dele. Né? As outras duas, vamos lá, princípio vital. O princípio da vida material e orgânica. Aqui a gente tem um movimento maravilhoso no texto. Porque aqui a gente entende que Kardec não está contrapondo, não está abrindo mão, não está contradizendo nenhuma outra área do conhecimento humano. Pelo contrário, ele só vai renomear o que outros já indicaram pela sua função própria. Ele está renomeando aquilo que os materialistas chamam de alma, lembramos, né? Para o materialista, a alma é o princípio da vida material e orgânica. Para Kardec, isso existe e se chama princípio vital. Ora, qualquer que seja a fonte de onde ela venha, esse princípio é comum a todos os seres vivos, diz Kardec, desde as plantas até o homem. Se a gente pode encontrar vida, mesmo em seres que não pensam, né, a gente pode dizer que o princípio vital é uma coisa distinta da inteligência, do pensamento e independente dele. Claro, plantas são vivas e não pensam, elas têm princípio vital. Kardec escreve na sequência que a palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Outra vez o exemplo, preocupação de Kardec de cunhar novas palavras, novos termos, às vezes até para coisas antigas, né? Os materialistas já haviam os materialistas já haviam identificado esse princípio vital, só que o chamavam de alma. Kardec reforma. Kardec diz, não, o princípio da vida do corpo orgânico existe, vou chamá-lo de princípio vital. Então, pronto. Segue o texto, né, dizendo que para alguns o princípio vital é uma propriedade da matéria, o efeito que se reproduz sob algumas circunstâncias. Segundo outros, e essa é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial. E essa é a ideia que Kardec adota para a doutrina espírita. Né? Existe um fluido especial que está espalhado pelo universo, do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse, então, se chama fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. São o mesmo que fluido vital. Então, olha aqui as duas outras concepções, né? Aqui a materialista, o princípio vital, aqui a panteísta, fluido vital. Tem alguma coisa em nós que sobrevive à morte do corpo físico e que retorna a um ser universal, a um princípio universal, a um fluido universal espalhado por toda a criação, que é o fluido vital. Então, a ideia panteísta tem algum fundo, né? Só que não é propriamente a alma que retorna. O que retorna é esse fluido vital. O que os panteístas chamam de alma é o fluido vital, que aqui agora a gente encontra muito bem explicado no parágrafo, né? Sob uma nova palavra. Vamos seguir o texto mais um pouquinho. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Quanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, a espécie humana. Então aqui Kardec passeou pelas diferentes áreas, né, pelas diferentes classes de seres vivos até chegar aos seres humanos. Né? Então a gente percebe aqui onde Kardec quer ir. Concebe-se que com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Claro que não. Se a gente pensar no múltiplo significado da palavra alma, ela se aplica, de certa forma, ali ao materialismo e ao panteísmo nas ideias que eles têm. É isso que Kardec está nos dizendo. Né? O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das primeiras definições. Foi o que ele acabou de fazer. Né? Kardec acabou de fazer, entendendo a alma de um
ou de outro modo, como o fluido universal ou como, fluido universal, não, perdão, desculpa, como fluido vital, que a gente viu aqui, vou voltar um pouquinho o texto, como fluido vital ou como princípio vital, né? Então a gente percebe aqui uma parte que é apenas própria à matéria e a outra parte que volta a um certo a algo que está universalmente espalhado, né? A gente tem um pouquinho de fluido vital e aí então quando deixamos de estar na matéria, esse fluido vital volta à sua origem. Bom, 10º parágrafo, Kardec vai apresentar uma sugestão mostrando como funciona melhor, né? Conhecimento humano se a gente prestar atenção naquilo que a gente está querendo dizer. Ele propõe-se usar a palavra alma em sentido genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral. Como, por exemplo, se faz com a palavra gás, né? Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás azoto. Todos eles são gases. Se a gente quer especificar, a gente coloca o tipo de gás na frente. Então Kardec usa alma vital para o princípio vital ou para essa alma que dá vida ao corpo físico. Alma intelectual, princípio da inteligência, né? Essa que pode estar mais perto ao conceito do conceito panteísta, porque intelecto, como a gente viu, a inteligência está em todos os animais, em maior ou menor grau, mas está em todos os animais, né? E a alma espírita, essa que tem como especificidade o senso moral. Mas Kardec não vai usar essa terminologia no decorrer da obra, ele expõe aqui como um exemplo, né? Muito bem, vamos à leitura então dos 2 últimos parágrafos, que são a conclusão do texto. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então, sem o conceito de alma não há doutrina espírita. A doutrina espírita repousa sobre a existência desse ser. A palavra alma, continua Kardec, né? A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso dessa obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Então, agora quando a gente fala sobre alma, a gente sabe perfeitamente sobre o que Kardec está falando, especificamente ao que ele está se referindo, o ser moral que sobrevive à morte do corpo físico, permanecendo ali com a sua individualidade, né? Parágrafo 12, introdução ao tema seguinte. Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Então, só depois de ter fundamentado toda essa questão das palavras é que Kardec vai nos apresentar o objeto principal da obra. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? No nosso próximo estudo a gente vai entrar por esse tema, a gente vai examinar ali com Kardec essas passagens importantes que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender para que a gente possa, de forma com maior proveito, né, que a gente possa aproveitar muito bem a doutrina espírita, os ensinamentos que a gente está vendo aqui no Livro dos Espíritos. Muito bem, encerrando o estudo de hoje, eu quero apresentar um excerto, né, uma pequena passagem de um texto de Leon Denis sobre essa questão moral que a gente viu sendo colocada aqui no decorrer do nosso estudo. Leon Denis tem um texto que tem o título A Vida Moral, está na obra Caminho Reto. Então eu vou ler algumas passagens apenas desse texto, pensamento de Leon Denis, com o qual a gente encerra então o nosso estudo de hoje. Leon Denis escreve: Antes do drama do Gólgota, Jesus havia anunciado aos homens um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que devia restabelecer e completar seu ensino. Esse Espírito de Verdade veio e falou à terra. Por toda parte fez ouvir sua voz.
18 séculos depois da morte do Cristo, havendo-se derramado pelo mundo a liberdade de palavra e de pensamento, tendo a ciência sondado os céus, desenvolvendo-se a inteligência humana, a hora foi julgada favorável. Legiões de espíritos vieram ensinar a seus irmãos da terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus, restaurando a sua doutrina, comentando as suas parábolas. O Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica seu sentido obscuro ou oculto. Mais ainda, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. Para que a verdade se espalhe simultaneamente por todos os povos, para que ninguém a possa desnaturar, destruir, não é mais um homem, não é mais um grupo de apóstolos que se entrega a fazê-la conhecida da humanidade. As vozes dos espíritos proclamam-na sobre todos os pontos do mundo civilizado, e graças a esse caráter universal, permanente, essa revelação desafia todas as hostilidades, todas as inquisições. Pode-se destruir o ensino de um homem, falsificar e aniquilar suas obras, mas quem poderá atingir e repelir os habitantes do espaço? Estes aplanarão todas as dificuldades e levarão a preciosa semente até as mais escuras regiões. Daí a potência, a rapidez de expansão do Espiritismo, sua superioridade sobre todas as doutrinas que o precederam e que lhe prepararam a vinda. Assim, pois, a moral espírita edifica-se sobre os testemunhos de milhões de almas que em todos os lugares vêm, pela interferência dos médiuns, revelar a vida de além-túmulo, descrever as suas próprias sensações, suas alegrias e dores. A moral independente, essa que os materialistas tentaram edificar, vacila ao sabor dos ventos por falta de base. A moral das religiões, como incentivo, adstringe-se sobretudo ao terror, ao receio dos castigos infernais, sentimento falso que só pode rebaixar e deprimir. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral consideravelmente elevada, um ideal eminente, nobre e generoso. Não há mais suplícios eternos, a consequência dos atos recai sobre o próprio espírito que o pratica. O espírito encontra-se em todos os lugares tal como ele mesmo se fez. Se violenta a lei moral, obscurece sua consciência e suas faculdades. Materializa-se, agrilhoa-se com suas próprias mãos. Mas atendendo à lei do bem, dominando as paixões brutais, fica aliviado e vai-se aproximando dos mundos felizes. Então, que as palavras de Leon Denis a respeito da doutrina moral colocada, apresentada, ensinada pelo Espiritismo, sejam de incentivo para nós, para que a gente continue se esforçando em entender e praticar tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina com tanto carinho, com tanto amor. Fraterno abraço a todos, queridos amigos. Nós agradecemos pela companhia no estudo. Deixamos o convite para nos vermos na próxima semana. Então, aguardo vocês. Até lá.